Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 30 de março, acabando o mês aí. Vamos ver o que pode acontecer no nosso mercado, o que pode ditar o nosso Ibovão da Massa hoje. Mas antes de mais nada, eu vou deixar aquele recado para você que ainda não é inscrito no canal. Vou pedir novamente, se inscreva no canal, cara. Não deixa de se inscrever. Dê aquele like, compartilhe esse vídeo, porque aqui é um Morning Call sem viés, com fatos e dados, para simplesmente informar você, investidor, para que você possa fazer uma boa gestão da sua carteira de ativos. Beleza? Bom, o mundo está em risk on, né? Então nós temos aí a Ásia majoritariamente no campo positivo, exceto o Nikkei. Nikkei porque o primeiro-ministro do Japão mencionou que fará um plano para um novo capitalismo, então vai rever algumas questões. Isso acabou trazendo o Nikkei um pouco para baixo, impactando no lado negativo. Agora, o restante, todo mundo em festa devido à preocupação da crise financeira ter se abrandado. Essa crise financeira ela entrou, né, veio como um avião sem plano de voo, porque todo mundo estava olhando os três direcionadores. A reabertura da China, que poderia que é, culminar no aumento da demanda global, já que a China, como eu falo, é a fábrica do mundo, então ela compra muita matéria-prima e exporta muitos bens acabados. Então, essa reabertura da China após o programa Covid-0 lá no país, isso era visto com bons olhos para aquecer a economia e assim os mercados. O outro fato era a questão da inflação global, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, onde leva os bancos centrais a apertar monetariamente cada localidade. Essa preocupação com a inflação ela volta, né, que é o aperto monetário que poderia levar a uma recessão global nos Estados Unidos e na Europa, onde poderia causar problemas no mundo e com isso o mercado ficava meio incerto se tomava risco ou não tomava risco. E completando, quando a gente olha para o Brasil, nós temos esses dois fatores, China e o aperto monetário, a inflação, a recessão global. E o outro ponto era a questão do nosso déficit fiscal, aonde o arcabouço, as regras fiscais, a nova âncora fiscal, poderia destravar e levar o nosso Ibovão da Massa para outros patamares. Certo? Então, só que essa crise financeira veio e entrou e ficou como quatro direcionadores de mercado. Essa crise financeira agora foi abrandando, foi se acalmando, os reguladores falaram bastante durante essa semana e ontem nós tivemos também outras falas, ainda mais lá na zona do euro, reforçando que o sistema está preparado para absorver qualquer quebradeira que venha a acontecer, certo? Então esse recado para os investidores dá aquela calmaria e, no caso, os setores voltam a subir. Lembra quando eu falei que o setor financeiro ele acaba abrangendo, né, abraçando todos os setores, porque tudo envolve finanças, tudo isso envolve o setor financeiro, o setor bancário, tudo passa por eles. Então, com essa calmaria, acaba que os setores que apanharam voltam a crescer. Então, nós tivemos aí na Europa a maioria dos setores subindo, então nós tivemos um impacto muito positivo no setor financeiro, no setor de mineração e no setor de tecnologia. Esse setor de tecnologia ainda mais é impactado pela questão do Alibaba ou Alibaba lá na China, que mostrou o seu plano que vai se dividir em 6 grandes grupos, que a China vai voltar, voltar não, mas vai ampliar os seus esforços para o crescimento no setor privado no seu país. Então isso é muito bom, é visto na economia global com um ato muito positivo. Isso acaba levando o setor todo para cima. Isso impactou nos Estados Unidos, onde a Nasdaq subiu forte, e as Big Techs, né, que estão na Nasdaq, elas impactam muito no S&P 500, que é onde são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Com isso levou o S&P para cima, Dow Jones também veio a reboque e todo mundo em festa, certo? Nós tivemos a fala do Bar, um dos Fed Boys, mencionando que agora a decisão da política monetária, a decisão de subir ou não taxa de juros do Fed, se dará de reunião em reunião, avaliando cada ponto dos indicadores econômicos do país, para ver se isso vai e o cenário que estiver no momento. Assim como tivemos a questão da crise financeira global, nos bancos quebrando, os bancos sofrendo um aperto nos seus balanços,
devido à subida da taxa de juros. Então isso vai ser visto e ponderado, certo? Hoje nós temos 3 falas também de alguns Fed Boys, mas o que movimenta de fato o nosso Ibovão, que aí pode ter se descolar do exterior, é a questão do arcabouço fiscal. Ontem o nosso Ibovão da Massa ele subiu aí 0,60% por volta disso aí, muito com uma sessão bem volátil, né? Ora o Ibov olhava para o exterior, o humor do exterior, ora ele olhava para o setor interno, cenário interno. Nós tivemos os DIs subindo, precificando um possível problema com o arcabouço fiscal, mas logo no final ele voltou a recuar os ganhos, voltou a recuar um pouquinho e arrefecendo a forte alta que estava acontecendo, depois que alguns pontos do arcabouço fiscal foram vazados ou mencionados, certo? Hoje, a atenção do nosso Ibovão ele fica total para o Haddad e depois para o Campos Neto. Hoje, às 10h30, o Haddad vai falar sobre o arcabouço fiscal, vai apresentar. Ontem, o Lula, o Haddad, né, na sua reunião, foi batido o martelo, o arcabouço fiscal nasceu, já liberou o Haddad para falar com Lira, com Pacheco, para poder avançar a votação no Congresso, porque agora precisa votar, e vai hoje e ficou marcado para hoje, ficou marcado para hoje, 10h30, o Haddad dá uma entrevista e apresentar os detalhes desse arcabouço fiscal, como ficou desenhado. Então é bom ficar atento, a bolsa abre 10 horas, os futuros abrem 9 horas, né? E índice, dólar abre 9 horas. Então isso vai ainda se movimentar mediante o sentimento da noite do dia anterior, que era de alta. Então nós temos aí uma propensão, uma tendência da nosso índice abrir em forte de neutro para alta ou então até mesmo em forte alta. E o dólar continuar a sua sessão de queda, né? O seu sentido de queda. Depois às 10 horas abre o Galvão da Massa. Então peço para vocês ficarem atentos porque 10h30 o Haddad começa a falar. Então o olhar do mercado voltará total para a entrevista do Haddad às 10h30 da manhã. Logo em seguida, às 11 horas, o Campos Neto tem uma outra entrevista, onde possivelmente ele vai comentar sobre o arcabouço fiscal. Então, é bom ficar atento entre 10h30 e 11 horas como ficará o sentimento do mercado. Então, mesmo tendo vazado algumas informações, vou botar algumas coisas aqui, como uma das preocupações seria a receita, a despesa não crescer mais do que a receita, então tem um gatilho, um limitador, né, que colocaram que o limite de aumento de despesa só pode ser 70% da receita, e isso é positivo, então o mercado também viu com bons olhos, mas vamos acompanhar a entrevista do Haddad e o que ele vai falar, para evitar que fontes falaram, não sei quem falou, Beltrano falou, então esse tal de fontes fala, então começam a vazar bastante coisas. Vamos deixar com que o Haddad comente o arcabouço e a partir daí nós teremos de fato a fala de quem desenhou e de quem vai avaliar, no caso, porque o nosso interesse está na taxa de juros, a redução da taxa de juros Selic, que aí o Campos Neto pode dar o parecer dele hoje às 11 da manhã, certo? Bom, tem uma reunião hoje também, que é onde vai envolver Haddad, Tebet e Campos Neto, que é a reunião da CMN, que está prevista para as 15 horas. Então é bom ficar atento a isso. Um fato relevante que eu vou trazer para vocês é o economista-chefe da ACREF, que é uma Associação Nacional de Crediário, de Crédito e Financiamentos. Nicolas Tingas ele alertou sobre a possível insolvência das empresas brasileiras. Então, mesmo com aquela questão que teve da Americanas, falando sobre os seus problemas, né? Entrou em RJ, tem outras empresas que também podem ir pelo mesmo caminho. Então, é bom ficar atento e olhar na lupa os ativos que vocês têm na carteira. Bom, petróleo ficou em alta, então isso é bom para a nossa Petro. Vou botar aqui o nosso Ibovão da Massa para vocês, tirar o meu resumão. Opa, cadê? Bom, minimiza. Petróleo fechou em alta depois que nós tivemos aí a divulgação dos estoques de petróleo dos Estados Unidos, que veio bem abaixo do esperado, então isso acaba trazendo o preço do petróleo, sustentando o preço do petróleo para cima. Então isso foi visto como positivo.
positivo. Nosso Ibovão da Massa subiu aí 0,60%. Vamos olhar aqui os setores. Nós tivemos o setor financeiro indo muito bem, né? Teve uma volatilidade dentro da sessão. Quem acompanhou o mercado ontem viu. Nós tivemos o setor financeiro vindo bem. Materiais básicos também, Vale subindo 1,44%. Nós tivemos aí a Petro subindo 1,3% e 1% a Petro 3. A Prio aí basicamente neutra, 0,20% de alta. A Cosan subindo muito forte aí, 3%. Então nós tivemos um comportamento dos setores de uma forma positiva. Nós temos aqui, ó, vou botar no diário, então respeitou bem o nosso caixotão, então ainda tem essa indecisão, pode ser que com a questão do arcabouço fiscal destravando, o Ibov venha reduzir a perda que vem durante o mês. Olhando aqui no diário, nós tínhamos traçado até mesmo aquela FIBO a partir daqui. E o que aconteceu? Voltou ali para os 101 mil pontos. Pode ser que recue um pouco mais, porque nós viemos de 4 sessões aqui de alta. Tem espaço para dar um recuo, um repique, para voltar a subir e mudar a tendência de curto prazo, no caso, e buscar o teto do triângulo, ó, da indecisão, da congestão. Tem espaço, né? Tem espaço. Tudo vai depender de como o mercado vai absorver o que de fato está no desenho do arcabouço fiscal. Então a gente vê aqui que no semanal a semana já basicamente engolfou a semana anterior, né? Diminuiu, reduziu as perdas da semana anterior. Então tem espaço para ter aí uma volta e manter essa lateralização. Beleza? Então fiquem atentos a isso para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de emoção com o seu dinheiro. Beleza? Bom, vamos olhar aqui. Reino Unido, zona do euro. Bom, vou passar aqui para vocês a agenda. Nós temos aí, às 9 da manhã, o índice de preço ao consumidor, né? A inflação lá na Alemanha. A previsão é de 7,5%, o anterior foi 8,7% e o consenso fica em 7,3%. Logo depois nós temos aqui a nossa produção industrial, nosso famoso IGPM, saindo às 9 horas da manhã, e a produção aqui industrial mensal e a anual, né? Veio descolado um do outro. 9h30, nós vimos com pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, mercado de trabalho norte-americano. É bom ficar atento porque o Fed toma decisão baseado também no mercado de trabalho. Então a previsão é que tenha 193 mil novos pedidos de seguro-desemprego. Então pode ficar atentos a isso. Qualquer movimentação em relação a esse dado pode mudar o humor nos Estados Unidos. Aqui a gente vai olhar muito para o arcabouço fiscal, certo? A tendência é do nosso Ibovão seguir o arcabouço fiscal. Nós temos aqui o crescimento do trimestral do PIB final, né, do último quadrimestre, do último trimestre lá, do último quarto. Vamos botar assim lá nos Estados Unidos. Então 2,7 e o trimestral 3,9. E nós temos aqui, ó, o discurso do Barkin, né, no Fed, mas a nossa atenção ela fica total para o Campos Neto, beleza? Então, se for olhar indicadores, 9h30, pedidos iniciais de seguro-desemprego, 10h30 e 11 horas, atenção total sobre o arcabouço fiscal que o Haddad e Campos Neto, depois, logo em seguida, falarão, beleza? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção, bem calmo, vamos ficar calmos, porque todo mundo acha que como a bolsa está barata, está tudo barato, tem que olhar com lupa para enxergar quais são os bons ativos de fato. Tem um vídeo bem bacana também, que depois eu posso até compartilhar com vocês, que é o vídeo do meu sócio, Rafael Costa, que está bem bacana e ele consegue mencionar isso diretamente para vocês em gráfico. Depois eu vou botar lá no meu Instagram. No meu Instagram eu vou botar o link desse vídeo para vocês. Falou? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!